Então, vamos lá então, penúltima aula da teoria clássica de campos, né? Essa aula vai ficar um pouco grande, de fato, né? Talvez eu tenha que separar ela em duas, que a gente vai falar de muita coisa. A gente vai de fato descrever o campo eletromagnético agora, né? A dinâmica dele. E bom, na próxima aula, para deixar bem completo, eu quero falar do tensor de energia-momento, tá? Que é aquele cara que aparece à direita, né, da equação de Einstein, que é esse cara aqui, o Temini. Então, na próxima aula a gente vai falar do Temini, para ficar mais completo. No caso, é o tensor de energia-momento canônico, tá? E a gente vai entender o que é isso. Na aula de hoje, então, a Lagrangiana do campo eletromagnético, finalmente, né? Finalmente, depois de tantas aulas aí, a gente chega. Então, bom, vamos lá. Como a gente viu na última aula, a nossa ação, né, é dada por integral da Lagrangiana relativística de tal. Certo? E eu posso escrever esse cara aqui como o seguinte, olha só, vê se vocês concordam. Eu posso falar que a minha ação é a integral de... Bom, como a gente sabe, né, esse cara aqui, ele, na verdade, o nosso L, a gente, já das aulas passadas, é dado em termos de uma densidade lagrangiana, né? Então, eu poderia escrever esse cara aqui como sendo L de tal, dx, dy, dz. Só que esse cara, ele não é invariante. Você fala, como assim? Bom, se eu quero escrever a minha ação em termos de... Bom, eu sei que a minha ação é um invariante, né? Se o de tal também é um invariante, então a lagrangiana, né, a densidade lagrangiana no caso, também vai ser invariante, né? É justo. Só que esses caras aqui, dx, dy e dz, não são invariantes. O que é mais conveniente eu escrever esse cara em termos de dt, porque o espaço ele contrai na teoria da relatividade. Ele contrai para um fator gama. Então, se eu escrevo o correto, né, seria integral de L dt dx dy e dz. Esse cara, ele é um invariante. Esse cara é invariante. Esse aqui... Por quê? Porque aqui eu tenho o espaço contraindo, dx, dy e dz. Aqui o espaço contrai, mas o tempo dilata. O espaço contrai para um fator gama e o tempo dilata para um fator gama, né? A gente sabe que dt é gama de tal. E eu tenho que dl, ele é dl', eu vou chamar assim, sobre gama, né? Isso vem da contração do espaço e dilatação do tempo. Então, ambos estão, né, um está contraindo para um gama e o outro está dilatando para um gama. Então, esse cara é invariante, né? Esse cara aqui, eu posso falar que dt, dx, dy e dz, para referencial inercial, ele é invariante. Ele é igual a dt', dx', dy', dz', que eu vou chamar de d4x, né? Carinhosamente vamos chamá-lo de d4x. Isso aqui é o ds, né? Então, bom, então a nossa ação, no fundo, fica a integral da densidade lagrangiana d4x, tá? E aí, bom, acaba que a vantagem, né, de escrever dessa maneira é que tanto esse cara sendo invariante como esse, o nosso L também é invariante, né? Então, bom, vamos relembrar como que era a expressão, a equação de Euler-Lagrange para um campo, quando a gente usou lá no caso da corda, lembra? A gente obteve d de L, no caso a densidade lagrangiana, né? D de L, d de φ,
Estou pegando lá do exemplo da aula da natureza da lagrangiana de um campo, né? dt d rho de L d rho de φ ponto menos d dx, que é com relação ao espaço, d rho de L d rho de φx. Esse φx aqui era a nossa derivada do campo em relação a x, né? Vocês lembram disso? Esse φx aqui era o meu dφ dx, tá? E aí, bom, aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Só que no caso eu vou ter mais componentes, né? Porque eu tô num espaço quadridimensional aqui. Eu tô no espaço-tempo. Então acaba que eu vou ter que usar mais. Se a gente for escrever esse cara aqui, deixa eu só arrumar aqui. Esse cara aqui, se eu for escrever, vai ser a mesma coisa, mas eu vou colocar mais componentes. Então vai aparecer dx, já está aqui, né? Vai aparecer derivada com relação a y, d rho de L, d rho de φy, menos derivada com relação a z, de d rho de L, d rho de φz, né? Aparecerão mais termos. Então, se a gente pode condensar esses caras todos numa coisa só, que é d mi, d rho de L. Vou colocar na frente a parte, enfim, do campo aqui, d rho de L, em termos aqui da densidade lagrangiana, d rho de φ, menos d mi, d rho de L, d mi, φ, igual a zero, tá? Basicamente, aqui ó, eu vou ter derivada em relação ao tempo com derivada em relação ao tempo. Derivada com x, com derivada com x. Derivada y, derivada com y. Igual tá aqui, ó. dt, eu estou derivando em relação a φ ponto, só que φ ponto é dφ dt. Então, dt com dt, dx com dx. Se eu tivesse mais componentes, né? Então aqui teria menos d rho de dy, d rho de L, d rho de φy. E aí para a componente z, ddz, d rho de L, d rho de φz, igual a zero. Então veja, esse cara aqui eu mantive, né? Tá aqui. E aí aqui eu tenho derivada no tempo com derivada no tempo. Derivada com relação à primeira coordenada, derivada com relação à primeira coordenada. Segunda com segunda, terceira com a terceira. Eu fiz a mesma coisa, eu mantive esse cara, né? E aí aqui eu fiz esse del mi aqui, esses caras aqui, né? Ó. E aí, derivada da densidade lagrangiana com relação, aí aqui ó, φx é uma derivada também, né? O φy também é uma derivada. Aqui ó, eu poderia escrever isso aqui assim ó, φi é igual a dxi, é a derivada do campo com relação à coordenada. E aqui a mesma coisa, derivada do campo com relação à coordenada. Então eu estou derivando a densidade lagrangiana em relação à derivada do campo, né? Que é o que está aqui, condensado naquilo ali, tá bom? Né? Espaço e tempo, né? E esta é a equação de Euler-Lagrange para campos clássicos compatíveis com relatividade. Então, para o eletromagnetismo, a gente vai usar essa equação aí, essa é a equação de Euler-Lagrange para relatividade, tá? Para campos, né? E bom, dado o contexto da relatividade, a lagrangiana do campo elétrico tem que obedecer alguns princípios, né? Então, o primeiro princípio é o princípio de localidade. O que isso significa? Eu não posso ter o campo eletromagnético num ponto não pode depender do campo em outro ponto. Por exemplo, o campo eletromagnético no campo X não pode depender da lagrangiana desse campo num outro ponto Y, por exemplo, do espaço, porque isso estaria violando o princípio de causalidade, né? E também, né, falando que a informação viaja mais rápido do que a luz, o que seria violar outra coisa que seria o princípio de causalidade, né? Então, o campo elétrico num dado ponto do espaço não pode depender de um outro ponto, certo? Então, como que é mais natural eu definir a minha função da densidade lagrangiana, né? Seria que esse cara dependeria do nosso AMI, tá? AMI,
esse cara depende das derivadas do campo, isso pode, porque no fundo, esse cara tem que aparecer o F-mini, né? Tipo, é meio óbvio que vai aparecer o F-mini pra gente. E o F-mini é dado em termos da derivada do campo. Certo? No caso, a gente vai trocar o φ pelo A, né? E também depende ali da posição, tá? Dx mi aqui. Esse cara aqui, na verdade, eu vou colocar embaixo, tá? Dessa forma. Tá bom? Cuidado, tá, gente? Eu não tô somando nada aqui. Esse mi com esse mi, esse mi com esse mi, não estão sendo somados. Tem uma vírgula aqui separando. Vou até deixar um pouco maior. Isso aqui é argumento da função, tá bom? Bom, e como que vai ser a lagrangiana do campo eletromagnético, então, dado que ele pode depender desses fatores aqui? Bom, ela tem que ser, no máximo, quadrática nos campos. Por que ela tem que ser, no máximo, quadrática nos campos? Porque as equações de Euler-Lagrange, né, elas são derivadas de primeira ordem. Além de que, a gente sabe que quando a gente for jogar esse cara na equação de Euler-Lagrange para campos, o que isso tem que retornar para a gente? Bom, a gente quer a dinâmica do campo. Você tem que retornar as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell, a gente sabe, as 4 lá, se você pegar, elas são lineares. Ou seja, eu não tenho campo elétrico e campo magnético juntos, né, multiplicando ali. Eu tenho uma expressão que eu tenho do lado um campo, o elétrico magnético, e do outro lado eu tenho outro campo. Então ela tem que ser linear de primeira ordem, tá bom? Portanto, ela deve ser no máximo quadrática nos campos, tá? Então, quando você analisa isso, usando algumas restrições, né, não sobra muita coisa, né? A gente sabe que isso aqui, esse L aqui tem que conter, no caso da lagrangiana do campo livre, ele deve ter relação com o F-mini. Tem que ter relação, porque esse cara tem informações dos campos, né? Quando a gente analisa essas restrições e tudo mais, não sobra muita alternativa. Sobra, no fundo, 3 possibilidades, que seria... uma delas é uma equação que não gera movimento, que fala que 0 é igual a 0. Tipo, não está errado, só que não importa pra gente. A outra é dado em termos de um tensor dual, que seria, basicamente, o tensor dual, ele é representado dessa forma aqui, ó. Um F alfa beta, e o símbolo de Levi-Civita, que a gente viu, ele é dado por epsilon, alfa, beta, mini, F mini. Basicamente, o que esse cara faz, o tensor dual? Ele só muda algumas componentes lá da matriz do campo não, da matriz do tensor eletromagnético. Esse cara, assim, eu não vou entrar a fundo nisso, né, mas basicamente ele troca aquelas componentes lá. Então, e é dado em termos deste tensor aí, que é o tensor de Levi-Civita que a gente já viu. Mas, bom, a gente sobrou essa alternativa, né? E a última alternativa que sobra, que é a forma mais natural de escrever a lagrangiana desse campo, que eu vou até apagar aqui, bom, eu não posso ter... Bom, vamos lá. A lagrangiana, ela tem que ser um escalar, ela tem que ser invariante, né? Justamente porque o nosso D4x é um invariante. Então, bom, se ela tem que ser um invariante, eu tenho que ter alguma coisa contraindo, né? E já que esse cara tem que aparecer, o mais natural é escrever que a lagrangiana do campo eletromagnético, a densidade no caso, né, é igual a menos 1/4 de F mini. Sim, tem que estar todo mundo contraído porque esse cara aqui, ele é um escalar. É a maneira mais natural, certo? Que sobra pra gente. E aí, quando a gente pega lá a lagrangiana completa, a gente tinha o quê? Bom, em termos da densidade, né? A lagrangiana, a gente tinha lá do começo lá a lagrangiana da partícula livre, né? Porque eu tô descrevendo ali, no caso, a lagrangiana completa seria tanto a dinâmica do campo livre, a dinâmica da partícula livre e a dinâmica da interação campo-partícula, né? Então isso aqui é mais
a lagrangiana do campo eletromagnético livre, lagrangiana do campo livre, mais a lagrangiana de interação, né? Esse cara aqui a gente já sabe. Só que aqui você não vai colocar, né? A gente viu lá no comecinho do curso, a lagrangiana da partícula livre, no contexto clássico, como sendo energia cinética, né? Que ela não tem força atuando sobre ela e tudo mais. Aqui, para falar desse cara no contexto da relatividade, a gente ia ter que entrar em princípio geodésico, enfim, né? Como que a partícula poderia percorrer o menor caminho, a menor trajetória e tudo mais. Então, a gente vai ignorar esse termo aqui, tá? O que a gente está interessado, na teoria clássica de campos, é descrever a lagrangiana do campo livre, tá bom? Então, bom, mas essa interação aqui, só um minutinho, gente. Bom, fui brevemente interrompido, se acontecer de novo eu só pago, mas vocês me perdoem, tá? Esse cara aqui não, então a gente não vai falar dele. A gente pode até numa próxima aula falar do princípio geodésico e tudo mais, não tem problema nenhum. No fundo a gente está, né, num espaço plano, mas enfim. Espaço-tempo, né? Então, o que sobrou? Sobrou pra gente a lagrangiana completa. Vai ficar a lagrangiana do campo elétrico livre com a lagrangiana de interação. Que é a lagrangiana de interação, deixa eu colocar aqui pra vocês. Deixa eu achar ela aqui. A gente viu na aula passada, né? Oh meu Deus do céu. Ah, tá, eu acho que eu lembro de cabeça. Ela é carga Vmi Ami, né? Então, esse aqui é a interação campo, né? O campo aqui com a carga. E a lagrangiana do campo livre, menos 1/4 de F mini. F mini, tá bom? Opa, tá certo. F mini. E aí, bom, acaba que não... É só girar a manivela, né? A gente vai pegar esse cara e jogar na equação de Euler-Lagrange para campos. Só que, como eu falei, no fundo o que vai mudar aqui é que em vez desse campo φ aqui, eu vou colocar esse A, tá bom? Então, bom, deixa eu só me nortear aqui, certo? Tá, uma coisa aqui que eu mudei na notação e eu já vou mudar aqui já também. Esse cara, vamos lá, eu tenho aqui carga pontual, né, vezes velocidade. Isso aqui, no fundo, o que é carga vezes velocidade? A gente está falando de uma corrente, né, então eu vou colocar um I mi aqui, né. Esse cara é um I mi. No fundo, eu não vou demonstrar, tá, mas eu vou apelar para a boa vontade de vocês, que é o seguinte: como esse cara é uma densidade lagrangiana, a forma mais natural da gente colocar a interação entre o campo e a carga, né, a partícula, é escrevendo em termos da densidade de corrente, tá? Então eu posso, esse cara aqui, escrever como meu Jmi. E aí, a minha lagrangiana fica Jmi, Jmi, Ami, todo mundo contraído, né? Menos 1/4 de F mini, F mini. Tá legal? Dessa forma. Na prática, né? Quando a gente vai fazer a quantificação, de fato aparece um Jmi ali, tá bom? E aí, bom, como eu falei, né? A mudança aqui vai se dar em relação ao que a gente vai derivar essa densidade lagrangiana, né? E, bom, então no fundo, esse cara que está escrito aqui, ó, essa equação de Euler-Lagrange para campos clássicos, vai ficar, eu já apago ela aqui, mas eu vou apagar aquela ali. Isso aqui vai ficar d-Rom de L, d-Rom de A. Agora no caso, né, eu estou derivando, eu apaguei ali, mas eu posso colocar de novo, enfim, só um minuto. Tá certo. d-Rom de L, d-Rom de A, ni, menos dmi, né, del mi, d-Rom de L, dmi, ani, igual a zero, né? Aí entra essa questão aí, porque a minha lagrangiana lá, ela estava em termos do Ami, né? De dmi, da derivada do campo,
e da coordenada aqui x mi, né? Então, bom. E aí, cara, só trabalho braçal agora, né? Porque o que a gente vai ter que fazer é pegar esse cara e jogar ali dentro e ver o que a equação de Euler-Lagrange para os campos clássicos vai retornar pra gente, né? Então, bom, deixa eu só pegar um outro giz aqui, só um minutinho. Bom, vamos continuar então. Eu peguei o giz aqui. Aproveitei e tomei um café também. Deixa eu lembrar do que a gente estava. Ah, certo. Então a gente vai derivar aqui, né, agora, jogar essa lagrangiana aqui dentro e ver o que a gente vai obter. Então, vamos pegar o primeiro termo ali, né, que na real é mais simples, que é derivar a lagrangiana em termos do potencial, em relação, né, ao potencial, ao quadro vetor potencial. Então, quando a gente faz derrom de L, derrom de A, ni, no fundo, a lagrangiana do campo livre, que é o menos 1/4 de f min f min, não depende né, do ani. Depende da derivada dele, né, mas não depende dele. Então, esse cara aqui, o que tem a mi é esse cara aqui, a lagrangiana de interação, né. Então, isso daqui vai ficar d a mi, ou melhor, aqui é ni, ah não, tá certo, ok, d a mi de a mi j mi. Só que aí, bom, aqui, né, se eu entrar com a derivada nesse cara aqui, esse cara aqui só tem como ser 1 se as componentes forem iguais. Se eu fizer derivada de uma componente em relação a outra, por exemplo, se o mi aqui eu colocar 1 e aqui o ni colocar 2, eu estou derivando a componente x em relação à componente y, isso aí dá 0, né? Então isso aqui só tem como ser igual se eu fizer esses índices serem iguais, né? Antes disso, eu vou continuar aqui falando do seguinte: esse Jmi aqui, a nossa densidade corrente, eu vou escrever ele como sendo eta mini Jni, tá? A gente pode fazer isso, né? A gente já viu, para abaixar o índice, né? Então, bom, aqui no caso vai ficar derrom de L, ou melhor, derrom de L, e já vai ficar claro porque que eu fiz isso, tá? Isso aqui é igual a d a ni, a mi, eta, mini, Jni, que é o Jmi, né? Posso fazer isso. Então, bom, como eu falei, como que esses índices aqui vão ser iguais? Delta de Kronecker, né? Delta de Kronecker, obrigando mi ser igual a ni, né? Para esse cara ser 1. Então, eu vou ter que derrom de L, derrom de ani é igual a del ani, desculpa, delta, o mi tem que ser igual a ni, então eu vou colocar delta mi ni Jni eta mini. Tá legal? O mi tem que ser igual a ni. Deixa eu fechar aqui, certo? E dessa forma, a gente fica simplesmente com esse cara aqui com o índice em cima, né? Já que o mi tem que ser igual a ni, então derrom de L, derrom de ani, fica sendo o Jni, tá bom? A densidade de corrente, né? Então aqui a gente tem as componentes da densidade de corrente. E é claro, quem que é essa densidade de corrente? Jni, ele é ρ J, né? Se a gente não tivesse usando o sistema de unidades naturais, aqui aparecia um C vezes ρ, né? A velocidade da luz ali ao lado da densidade. Depois eu vou colocar a velocidade da luz, sair um pouquinho do sistema de unidades naturais, só para a gente ver que a gente vai obter uma informação de graça. Uma informação que a gente já sabe, mas que é muito legal quando a gente faz, né, esse balanço de unidades, volta com a velocidade da luz ali, porque a gente vai obter de graça uma coisa que a gente já sabe, vocês vão ver o que é. E aí, bom, é isso que a gente tem então, né?
E... Bom, certo. Agora falta a outra parte, né? Falta... falta... A gente fez esse cara, agora a gente tem que colocar aquilo ali, né? Então deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, eu vou apagar o suficiente, tá? Bom, na realidade eu vou apagar tudo, porque a gente liberar mais espaço. Então só um minutinho aqui. Bom, então falta só agora essa parte da derivada, né? Esse daqui a gente já viu. Que eu vou até colocar aqui. Derrom de L, derrom de ANI, a gente obteve JMI, tá bom? E aí, bom, agora a gente tem que derivar em relação às derivadas de cada... Bom, então vamos lá. Então a gente vai ter dmi, derrom de L, dmi, ANI. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá, se a gente for pegar a nossa lagrangiana, né, ela depende, ela é AMI, ou melhor, AMI, JMI, menos 1/4 de Fmini, Fmini, né? Então, esse cara aqui vai dar... Eu posso pensar, né, estou derivando em relação a essa parte aqui, que esse cara contém derivadas do campo. Eu posso pensar nesse cara como sendo um f quadrado, né, se eu quiser. Se eu pensar esse cara como sendo f quadrado, como que é a derivada de algo ao quadrado? Abaixo essa coisa, depois multiplica por ela, né? Então seria 2f, 2f mini, derivada, delmi, ANI. Na prática eu posso pensar esse cara como sendo f quadrado, tá? Aqui eu tenho que apelar para a notação de índice, tá, gente? F mini. Só que aqui, olha só, eu tenho mini, mini e aqui também. Só que esses caras aqui não tem nada a ver. Esse somatório aqui é independente da derivada. Então eu tenho que trocar esses índices aqui. Eu vou colocar ρ, sigma, tá? É a mesma coisa, é o mesmo objeto, é o mesmo cara, né? E aí, bom, a gente vai então, dado que a gente trocou o índice, e agora, por definição, né, se a gente for usar a nossa definição do tensor eletromagnético, ele era o quê? Del ρ a sigma menos del sigma a ρ, né? A gente definiu ele desse jeito. Se eu substituir isso daqui no lugar desse cara aqui, o que a gente vai ter eu vou escrever aqui embaixo, tá? Isso aqui é igual a 2f ρ sigma del mi ani. Aí a gente coloca aquilo lá. Del ρ a sigma menos del sigma a ρ. E aí, da mesma forma, como que esses caras aqui, ó, aqui eu tenho del mi a ni, aqui eu tenho del ρ a sigma. Vai aparecer novamente aí a delta de Kronecker pra gente, né? Pelo mesmo raciocínio, quando a gente derivou o potencial quadrivetor lá, né? Ele só ia dar igual a esses caras se o mi fosse igual ao ni. Aqui eu tenho que mi tem que ser igual a ρ para que eu possa derivar em relação ao mesmo componente. Então aqui o mi tem que ser igual a ρ e o ni tem que ser igual ao sigma, né? Então, basicamente, escrevendo isso daqui, a gente vai ter que 2f, vou escrever aqui embaixo, separar aqui, né, pra gente não confundir. Eu vou ter então que 2f ρ sigma del mi ani. Aí aqui eu vou ter que colocar, né, as deltas, certo? Então, melhor, isso aqui eu não preciso nem escrever mais, né? Vou trazer esse cara aqui pra cima, ó. Então, isso aqui aí então eu tenho que fazer mi igual
a sigma. Então, delta mi rho, ou é ao contrário, peraí. Não, tá certo. Delta mi rho. E aqui o ni tem que ser igual ao sigma, então é delta ni sigma menos, pelo mesmo raciocínio aqui, só que aqui o mi tem que ser igual ao sigma, então delta mi sigma delta ni rho, tá? A gente só trocou ali no caso, né? Fazendo a permutação ali. E quem que é esse cara, né? Esses índices precisam ser iguais, né? Para que esse cara não dê zero. Então se esses índices, esse cara aqui está falando que o rho tem que ser igual ao mi e que o sigma tem que ser igual ao ni. E aqui está falando que o sigma tem que ser igual ao mi e que o ni tem que ser igual ao rho. Para que isso dê diferente de zero, né? Esse cara só vai dar 1 quando esses caras forem iguais. Então, no fundo, esse cara vou colocar aqui, ó, 2 vezes f. Eu vou colocar, já que eles precisam ser iguais, eu vou colocar mini aqui. Menos 2f ni mi, né? Esse cara né? Porque aqui é o inverso um do outro. Aqui precisa o rho ser igual ao mi. Aqui é o sigma que tem que ser igual ao ni, né? Então, dessa forma, acontece que esse cara é antissimétrico. Lembra que a gente viu? Esse tensor é antissimétrico. Então, isso daqui, eu posso trocar o sinal dele aqui e permutar o índice, né? Então isso aqui fica menos 2 f ni mi menos 2 f ni mi, que é igual a menos 4 f ni mi. Tá bom? Menos 4 f ni mi. Então resulta que aquela segunda parte, né, aquela derivada, esse cara aqui vai dar pra esse cara aqui, ó, vai dar pra gente. Então vamos lá. Dmi del L del mi a ni é igual a menos 4 f ni mi. Tá bom? Então, bom, se a gente colocar esse cara aqui, né, no lugar dessa derivada, no caso, o cara que está dentro ali, aquele cara que está dentro do parênteses, só o cara que está dentro do parênteses, né, é o menos 4f mini. Só que a lagrangiana do campo eletromagnético é menos 1/4 de f mini, né? F mini, f mini. Então acaba que esse cara aqui fica, esse 4 some, né? Então, reescrevendo toda a lagrangiana inteira, né? A equação de Euler-Lagrange, quer dizer, o que a gente vai obter eu vou apagar aqui e escrever aqui mesmo. Então, reescrevendo a equação de Euler-Lagrange, que é essa daqui, o que a gente obtém bom, d-ROM de L, d-ROM de A ni, menos dmi, d-ROM de L, d-ROM de dmi a ni, isso é o jmi, ou melhor, o f mini, né? No fundo, como eu falei, a lagrangiana é menos 1/4 daquele cara. O que tá aqui, o que tá dentro do parênteses, né? Esquece esse cara aqui, é aquele cara, né? Acabei que coloquei ele aqui. Mas a gente tem que derivar ainda em relação, né? Tem que fazer o del mi, tem que fazer aquele gradiente. Então, isso daqui fica, esse cara a gente já sabe quem que é. Então fica del mi f mini menos jmi. Eu posso escrever, né, o sinal onde eu vou colocar, não importa, eu vou colocar aqui mesmo, porque aqui é esse cara que tem o sinal negativo, né? Então fica menos del mi f mini mais j mi, ou melhor, ni. Certo? Desta forma. E aí, bom, desse jeito, eu posso... Esse cara aqui tem que ser igual a 0, né?
Então eu posso chegar aqui na equação que del mi F mini é igual a J mi. J ni, desculpa. Faz todo sentido na realidade, né? Porque aqueles caras que estão contraídos vai ter que dar um vetor. No caso, a densidade de corrente, né? Bom, então a gente chega nessa equação. Aqui a gente consegue tirar as equações de Maxwell. Porque se eu substituo... Vamos colocar ni igual a zero. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar